Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agora, nessa gravação, a gente vai resolver o problema soma 7, o último da sequência dos somas. A gente conhecer vários tipos possíveis de entrada. Vamos lá para o último deles, é o soma 7. O soma 7, se eu não me engano, ele também é uma junção de dois outros tipos de entrada que fizemos. Vamos conferir o enunciado. Aí está ele. Então, título do problema soma 7, o fonte aguardado é o soma 7 com S maiúsculo. Faça um programa que receba várias sequências de números inteiros e realize a soma dos valores dessas sequências. Então, de novo, a gente vai ter várias sequências e aí temos que apresentar as somas de todas elas, de uma por vez, né? Da primeira sequência, da segunda sequência e assim por diante. A gente fez um parecido, né? Qual foi? Se eu não me engano, o que a gente fez aqui também era uma sequência de somas. Foi o soma 5 ou o soma 4? Acho que foi o soma 4, quer ver? Foi o soma 4, ele mesmo. Olha lá, que eu tinha aqui 5 sequências. Primeira sequência, segunda, terceira, quarta e a quinta. Eu apresentava o somatório de cada uma das sequências. Então, algo parecido com isso. Vamos ver só como são os formatos das entradas, né? Então, voltando aqui. Vamos ver. Então, vamos lá. A entrada. A entrada contém vários casos de testes. Sim, são várias sequências, então são vários casos de teste. Cada caso de teste é disposto em uma linha. Então, já vai ser um teste por linha, hein? Então, já se parece com o exercício do soma 6, né? Que era dado por linha. Cada caso de teste é disposto em uma linha. Em cada linha, há uma sequência S de tamanho indefinido de números inteiros positivos, separados por espaço em branco. Separado por espaço em branco, cada número, né? A sequência termina com 0, então é exatamente igual ao 6. O soma 6, a sequência também era dada em linha e terminava com 0. E a entrada termina com o F. Então está aqui, o fim das sequências é dado por final de arquivo. Então vai vir, pela entrada aqui já dá para ter ideia, vai vir uma sequência de números, termina em 0. Na outra linha, outra sequência de números separado por espaço, termina em 0. Outra sequência terminada em espaço, termina em 0. E termina quando termina o arquivo. Então tá lá, é isso mesmo, olha lá. Uma sequência de números termina em 0, mostra o resultado. Uma sequência de números termina em 0, mostra o resultado. Outra sequência e o F. Entendi. Então, só para confirmar, né, a saída. A saída consiste de várias linhas, uma para cada sequência informada na entrada. Em cada linha deve ser impresso um único número inteiro, representando o somatório de todos os valores da sequência S de números inteiros positivos. Isso mesmo. Após a impressão do somatório, inclusive do último, salte uma linha. Então, salta uma linha após cada um deles, inclusive o último. Muito bom. Restrição, cada um dos números da sequência varia de 1 a 100. Isso é bom. Parece que cabe em um inteiro, né? Parece que cabe em um inteiro. Se bem que não fala o tamanho dessa sequência, ela é indefinida. Se eventualmente a gente tomar um wrong answer, já sabe que pode ser o somatório aqui estourando o inteiro. Mas aqui é igual a 100, né? Diferente do outro. O soma 4, se eu não me engano, né? Que o número podia ir até 2 elevado a 31 menos 1, ou seja, o limite do inteiro. Muito bom, muito bom. Então deu para entender muito facilmente como que é essa entrada. Basicamente, a gente vai juntar aqui o soma 6 com o soma 3, né? O soma 3 é aquele que vai até final de arquivo. Só confirmando aqui. O soma 3 é aquele que vai até final de arquivo. Então vai ser uma junção. Exatamente. Vai ser uma junção deste daqui, que vai até final de arquivo,
Então é exatamente esse mesmo código, só que ao invés de eu ler um número só, eu vou ter um laço lendo uma sequência até zero. Lendo uma sequência até zero. E essa lógica para ter um laço lendo a sequência até zero é exatamente a mesma lógica que a gente usou no Soma 6. No Soma 6, né? Que é esse daqui. Então, juntando duas entradas que a gente já tem aqui. Aí, com essa daqui. Muito bom. Muito bom, deu para entender bem como é que funciona. Você também pode fechar. Fecha aqui. Então vamos lá, resolver aqui o nosso Soma 7. Soma 7. Vamos aqui na nossa pastinha PG. Nova pasta, né? Soma 7. E novo arquivo Soma 7, resolvendo primeiramente linguagem C. Então vamos lá, include cpdio.h int return 0. Então vamos lá. Eu tenho então um laço de repetição que ele vai até final de arquivo. Lendo o que? Lendo os valores mesmo, né? While scanf %s endereço de num. Quanto foi diferente de EOF, então vamos declarar aqui o num. Tá, então li o num. Aí o que acontece? Esse número pode ser zero. Aí já, essa aqui praticamente é o esqueleto do Soma 3, né? E aí, se a gente pensar agora no Soma 6, eu li um número e aí entrava num while para ver se não era zero, né? While. Se um número for diferente de zero, esse número que foi lido, aí eu começo a fazer a soma. Vai a variável soma aqui. Como são várias sequências, o zero é ela aqui, ó. A cada sequência é o zero, né? Então, comecei a ler uma sequência. Então, zerou. O número que está lá é zero? Não. Então, começa a fazer o somatório. Mais um. E como é que eu faço para ir para o próximo? Já natural, está aqui, né? E dá para o próximo, está aqui. Então, eu somo ele. Sai daqui. Ah, não, está aqui. Ah, não, está aqui. Então, tem que ter outro. Ele volta para esse laço aqui, né? Ele volta para esse laço. Então, aqui tem que fazer a leitura de novo. Scanf, porcento, coloquei porcento S aqui, porcento D, né? Porcento D, ou S aí, porcento D, endereço de num. Aí leu o num de novo, vê, é diferente de zero? É, então soma. É diferente de zero? É, então soma. É diferente de zero? É, então soma. É diferente de zero? Não, então acabou a sequência. Volta para cá e printa para mim o soma. Porcento D, barra N, soma. Ótimo. Aí volta, lê o próximo número, que é o primeiro da sequência. Zero. Se o primeiro da sequência não for zero, vai somando e lendo o próximo, somando e lendo o próximo, somando até terminou, mostra aqui. Volta e lê o próximo da sequência. Começa em zero. O soma, né? Zero soma. É zero? É. Então vai dar zero aqui. Pronto, acabou. Essa é a solução, então. Se olhar lá, provavelmente isso daqui é o que está dentro do main. Isso daqui, junto com esse scanf aqui, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é o que está dentro do main do Soma 6. E isso daqui, finalizando aqui, é o que deve estar dentro do corpo do main do Soma 3, né? Dentro do main do Soma 3. Muito bom. Vamos lá, então. Estou na raiz aqui, então vou entrar em pg barra Soma 7. Confirmando se o fonte está lá. Está. Aí eu vou criar já vou criar os diretórios para a gente fazer os testes via entrada, né? Via arquivo. Deve ter um teste só, né? Input, file 0. File 0 vai ter com certeza. Um só. Já vamos colocar todas essas entradas lá torcendo para não ter nenhum caractere esquisito. Parece que não, né?
Aparentemente está certinho. Tá bom aqui. Compilando GCC, nome do fonte.c menos o, nome do fonte executável. Criou o executável. Rodando aqui para a entrada. File 0, já vou dar a saída também. E aí a gente vai conferir com o PDF. Depois eu uso ele como gabarito a partir daí. Vamos ver lá. 55, 450, 6, 60, 60. 6, 60, 60 e puladinha. Perfeito. Então a partir de agora esse é o nosso gabarito. Só testando aqui também com a entrada zerada. Estou aguardando. Informei o 0, veio 0. Informei o 0, veio 0. Ctrl D para mandar o sinal de final de arquivo, né? Olha lá, terminou. Muito bom. Feito então, solução em C++. Legal. Ou C++ não, desculpe, linguagem C, né? Vamos baixar aqui a solução e enviar para o juiz. E agora que eu estou me recordando que eu não confirmei se está gravando a tela e se está gravando o áudio. Se não estiver gravando, tarde demais. Vai ter que gravar, fazer a gravação de novo. Deixa eu enviar aqui, já que não tem para onde correr. Vou enviar enquanto ele não responde, eu confirmo se a gravação está sendo feita. A tela está sendo gravada, o áudio também, graças a Deus. Então, está tudo certo. Aqui a gente quer ver agora o resultado. Onde está? Aqui. Problema de código 13, soma 7 em linguagem C. Aceito. Muito bom. Vamos então resolver agora em linguagem C++. Novo arquivo. Soma 7 CPP. Então, a lógica já foi bem construída ali na linguagem C. Então aqui vira quase que só uma tradução, né? Aí o string, o principal, return 0, e aí começa, né? Vou precisar do mundo, soma. E aí eu faço aquela leitura do primeiro valor, né? std sim, a variável num, isso daqui dentro do while, que vai até o f. Aqui você que vai até o f. Lido o número, eu tenho que verificar se ele é diferente de 0. Se é diferente de 0, eu faço a soma, mais 1, e leio o próximo. Lembrando que tem que zerar o soma, hein? Senão vai somar todas as sequências, né? Então, quando eu zero o soma. Terminado aqui é onde a sequência já foi totalizada. A gente exibe a soma e ele parte para ler a próxima sequência. E aí vai ser zerado aqui antes de começar o somatório, né? Perfeito. Perfeito. Está aí a solução em C++, né? Confirmando, está aqui o código em C++, compilando, G++, soma 7, CPP, menos O, nome do executável que a gente acrescenta o CPP para não sobrescrever, feito, ponto barra soma 7 CPP, dá como entrada o file 0 e dê a saída, por gentileza, para o arquivo saída 0 CPP. Tá ali o saída 0 CPP. Vamos vê-lo? Vamos vê-lo. Tá ele aqui. Tá correto já, né? Mas vamos fazer o diff. Diff menos S, nome do arquivo, saída, CPP, com Alt. Idêntico. Idêntico. Fazer aquele testezinho maroto que a gente faz para a entrada de cara igual a 0, né? A 0, né? Essa coisa estranha não. Igual a 0, certinho. Ctrl D, mandando um sinal de final de arquivo, baixando fonte, para enviarmos aqui em 13
C++, está aqui, C++, enviando, está enviando, aguardando a resposta do juiz para a solução do Soma 7 em C++. Aceito. Muito bom. E agora, em Java. Soma 7.java. Todo programa em classe. Opa, aí, querendo trazer coisa. Public, todo programa em Java é uma classe pública com o mesmo nome do fonte. Vai ser uma classe que vai ser executada, então ela precisa de um método principal que recebe string arguments. String. Ok. E aí, o N, o soma, aqui a gente precisa do scanner, né? Scan igual a new, scanner, system in, dispositivo de entrada padrão atrelado ao scanner, e eu tenho que importar a classe scanner. Pronto. Feito. Chamei de num nos outros pontos. Vamos fazer num aqui também. Num é igual a scan.next, e aí, next int, né? E a gente tem que lembrar de como que era a entrada no C++, né? A verificação de final de arquivo, uma vez que o scan, o retorno dele é o valor que ele leu, e não como C++ e C que retorna o sinal, né? Então, eu li o valor, antes eu tenho que perguntar se tem valor para ser lido, não é isso? Scan.asNext. O valor para ser lido aí tem. Então, leia o valor, aí sim ele vai ter final de arquivo. Então, leia o valor, aí eu verifico se esse valor é igual a zero. Antes disso, eu tenho que zerar o soma, né? E agora comecei a ler a sequência. Se o valor for diferente de zero, então acumule o soma e lê o próximo. Num é igual a scan.hasNext, não, que next int. Pronto. Vamos ver se está certo isso aqui. Tem um valor para ser lido? Tem. Então, lê, zero soma. Esse valor é zero? Se não for, já cai fora e vai imprimir o zero aqui, ó. System out, print alieno, soma. Aí imprime zero. De novo. Tem valor para ser lido? Tem. Lê o valor. Soma igual a zero. É diferente de zero o valor que foi lido? É. Então faz o somatório e lê o próximo. É diferente de zero, é. Faz o somatório e lê o próximo. É diferente de zero, é. Soma e lê o próximo. É diferente de zero, é. Soma, lê o próximo. É diferente de zero? Não. Cai fora e imprime o valor. A soma, né? Imprimiu a soma, volta para onde? Esqueci de fechar o A. Volta para onde? Volta para cá. Tem próximo? Tem. Então lê o valor, soma, zera a soma de novo e agora começa a processar a nova sequência. É diferente de zero? Sim. Soma, lê o próximo. É diferente de zero? Sim. Soma, lê o próximo. É diferente de zero? Não. Cai fora, mostra o soma, volta. Tem próximo? Não. E o F sai fora. Legal. Certinho. Certinho também a linguagem Java, confirmando. Está lá o fonte. Compilando Java C, nome do fonte.java. Se compilou corretamente, sem nenhum erro, gerou o bytecode. Está aqui o bytecode.press. Limpa. Para executar o bytecode Java, nome da classe. Dá como entrada input arquivo 0. Sai para mim, por gentileza, no saída 0 Java. Aqui se gerou. Tá, ele aí já está correto, né? Mas vamos fazer o diff para a gente ter certeza, que é exatamente o que o juiz faz. If, saída Java, output, opa, muito F, aí o 0.
idênticos, muito bom. Para a gente fazer como fizemos com os outros, vamos também testar iterativamente para a entrada só igual a zero, para tem que vir zero, certinho, Ctrl D, final de arquivo. Muito bom, feita aí a solução em linguagem Java, todas seguindo a mesma lógica do, do C, né? Onde eu criei a lógica inicial. Vamos ver aqui o problema 13, em linguagem Java. O fonte, aguardando o julgamento. Aqui, Java, soma 7, não respondido ainda. Agora a gente vai fazer a solução em Python, desde que aceite aqui certinho, né? A solução em Python vai ser um pouco diferente por conta daquele detalhe da entrada, né? Como está entrando em linha separada por espaço, o Python tem que usar o split, né? É ligeiramente diferente. Pronto. Aceito aqui a solução em Java do Soma 7. Então vamos fazer agora a solução em Python, que é a solução mais diferente, né, da solução que a gente vem fazendo até agora. Então vamos criar aqui um novo arquivo chamado soma7.py e aí a gente começa a pensar aqui em como vai fazer a entrada, né? Bom, o soma ele é zerado dentro, né? Então não existe figura de declaração, então ele vai ser lá dentro mesmo. Quando eu fizer o input vai até final de arquivo. Então, bom, eu acho que já dá para começar direto no while. O while true, né? Aquele while true por conta do EOF, vai dar um try. Dentro do try, onde eu vou ler a sequência de números. Então eu vou ler aqui números igual input. Aí ele leu tudo. Veio tudo para ele de uma vez, né? Então o que ele faz? Tinha duas soluções, lembram? Eu fiz uma solução com for, usando o lang desse número splitado, né? A gente já pode splitar ele. Eu fiz o lang do número splitado e já ignorei o último item, né? Ou eu faço através de um while até vir o número 0. Então tem essas duas soluções, podem conferir que ela está lá na gravação do Soma 6, as duas soluções que eu fiz. Aqui eu vou utilizar a segunda, tá? Vou utilizar aquela que eu usei o while. Então vamos lá. Já explica aqui então o valor, os números, né? E aí eu tenho ali todos os números já separados numa lista, só que eles ainda são strings. E aí o que eu faço? Ir começando em 0, que é o controle do while, né? Enquanto números na posição i for diferente de 0, lembrando que eu tenho que colocar esse 0 como uma string, né? Uma vez que eu só dei o split, por enquanto todo mundo está lá é string. Então, enquanto não chegar no 0, o que eu faço? Acumulo a soma, mais números no índice i. Duas coisas. Primeiro, o soma aqui, então, nesse momento é que ele tem que ser zerado. Né? E não se esquecendo que se eu estou aqui fazendo uma expressão aritmética para fazer o somatório, esse cara aqui é string, então eu tenho que converter ele para inteiro. Pronto, e aí ler o próximo. Aqui, no caso, eu não tenho ler o próximo, porque eu já li todo mundo de uma vez, né, aqui. Então, na verdade, vai para o próximo. I igual a I mais 1. Então, eu vou para o próximo I aqui dos números, né? O segundo número, o terceiro número e assim por diante. No final desse while aqui, eu tenho o somatório feito. Perfeito. Então, eu já posso imprimir, printf não, posso imprimir a soma. Impressa a soma, o que ele faz? Ele volta e tenta ler de novo. 0 i, 0 soma. Enquanto não chegar no 0 lá, vai somando. Chegou no 0, imprime a soma. Volta no while, né? Volta no while daqui, né? Volta no while daqui, lê de novo. É isso mesmo. Volta no while, lê de novo.
Aí zero a soma, zero o controle do i, né? O controle do while, zero a soma. Se de cara já vir um zero, perfeito, ele já pula para cá, vai imprimir o soma igual a zero e vai para o próximo. Tentar de novo fazer a leitura da próxima sequência. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Então é aqui que eu tenho o quê? O except, que é quando ele encontra o EOF. Quando ele encontrar o EOF, o que ele faz? Nada, só sai do laço. Só sai do laço. Acabou. Acabou a solução em Python. Acabou a solução em Python. Eu não gosto dessa construção usando área infinita. Eu acho muito gambiarra. Mas é o que o Python oferece pra gente. Muito bom. Se alguém em algum momento conhecer, ver uma forma diferente de resolver isso daqui, tá? Apresenta para mim. Apresenta para mim que eu realmente não gosto dessa forma aqui. Eu acho muito gambiarra. Mas vamos lá. O fonte Python está ali. Python não compila. Python não compila. Então, se tiver algum erro, vai estourar na nossa cara em tempo de execução. Né? Soma 7. Dá como entrada o input não é 0. E, por favor, já me coloque na saída 0 pi. Se tem algum erro de compilação, sem erros, pelo menos de compilação não, gerou aqui a saída, a gente já está vendo que está correto, mas vamos fazer aquele diff maroto, para vocês pegarem o costume. Saída pi, output, pi 0. Está lá, idêntico. E aí, vamos fazer aquele teste também, que a gente está fazendo para todas as linguagens, no caso de informar direto o valor 0. Né? E aí, zerou. Ctrl D. Legal. Solução aí feita em Python. Utilizei aqui aquela segunda forma que eu utilizei lá no programa Soma 6, né? Usando o while aqui, ó. Usando o while. Muito bom. Testado em Python. Baixando a solução. Enviando no juiz aqui. Problema 13 em linguagem Python. Problema soma 7 em Python. Aguardando aqui a resposta do juiz. Soma 7. Linguagem Python. Problema código 13. Aceito. Muito bom, aceito também. Resolvemos aí o último problema dessa sequência de somas, né? Onde a gente aprendeu várias formas de entrada de um mesmo problema. Problema soma. Sempre é um problema de somar sequência de números inteiros ou várias sequências de números inteiros. Tá? Esse formato de entrada é utilizado durante todo o curso, todos os exercícios que eu bolo para qualquer tópico que a gente estiver estudando, serão esses formatos de entrada. Eventualmente pode ter algum que eu não fiz aqui, de compor outros, por exemplo, né? Mas não foge muito disso, tá? Quem conseguir fazer esses 6 exercícios, soma 2, soma 3, soma 4, soma 5, soma 6, soma 7, aliado ainda aos dois mais simples, lá o soma 0 e o soma, basicamente já está bem familiarizado com todos os formatos de entradas possíveis que são usados aí nos exercícios. Lembrando que quando eu fizer quando eu faço a entrada, essa entrada ela pode ser também ali eu estou entrando só números inteiros, né? Eu posso entrar sequência de caracteres, sequência de números reais, sequências de palavras ou misturas disso, né? Pode ser em cada linha, ao invés de vir uma sequência de inteiros, pode vir, por exemplo, 2 palavras mais 2 números inteiros mais um número real, por exemplo. Tá? Mas isso aí é explicado no formato de entrada, né? Mas aí a forma de fazer entrada é sempre de uma dessas maneiras ou composições dessas maneiras que a gente estudou nessa sequência de
de problemas. Muito bom? Então, agradeço a todos aí por assistirem e em breve estarei gravando soluções de mais problemas para vocês. Até mais.